preparo para a morte, né, o preparo para o luto, tem a ver justamente com o falar sobre, né, obviamente, falarmos a respeito, mas também termos a consciência de que existe um fim. O Inverso está no ar e você é muito bem-vindo para mais um episódio com a gente aqui. Podcast é aquele momento bacana, onde a gente sai um pouquinho daquela dificuldade de tempo, uma rigidez para a gente abrir o coração. Podcast é conversa entre amigos e o Inverso, com mais de 70 episódios juntos. Você sabe, sempre vem aqui para te lembrar. No mundo de ponta cabeça, pensar de um jeito invertido alinha as coisas na direção do céu. Já abordamos muitos assuntos e cada vez um assunto gera outro, vem um convidado que a gente pensa em trazer de novo e um convidado gera outro tema, e aqui nós chegamos hoje num momento que eu peço para você estar com a gente. Um momento sensível, um momento importante. Vai gerar um pouquinho de lembranças para você? Provavelmente, mas sobretudo orientação, conforto, esperança e mais do que nunca a presença de Deus nos momentos da vida que a gente passa. E toda a vida é uma coleção de momentos. Tem cumes, tem vales, tem gargalhadas e lágrimas, tem abraços e despedidas, mas sobretudo tem a certeza de que a gente está no caminho da volta de Jesus. O Inverso é um programa evangélico, é um programa cristão. Nós pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia e temos uma mensagem urgente para falar para você da volta de Jesus. Por isso, é com a Bíblia, com amigos e com você aqui com a gente que a gente começa hoje o programa Inverso, com um tema bem especial. Nós já vamos chegar no tema, mas antes eu queria pedir para vocês só se apresentarem. A produção me mandou aqui alguma coisa da vida de vocês, um pouquinho do currículo de vocês, mas a gente gosta aqui no Inverso quebrar o protocolo e bater um papo um pouquinho. Então, quem são vocês? Formação. Vou começar com o pastor Genival. Já vou começar contigo. Vou falar pastor, depois fica só Genival, né? Porque a gente está aqui entre amigos, Genival, e fala um pouquinho da gente, né? Ministério, quanto tempo, quem é Genival? Pastor Odailson, Genival é uma figura interessante, rapaz. Eu sou pastor formado em teologia, bacharel em teologia, desde 1985. 85, olha aí. E trabalhei muitos anos pelo Mato Grosso, Goiás, aqui no NASP, aqui na nossa universidade, aqui em Engenheiro Coelho. Fui pastor aí da pastoral universitária também. Depois assumi alguns departamentos em campos diferentes, cuidando da escola sabatina, Ministério Pessoal, por vários anos, né? E hoje atuo como pastor distrital, ali na Associação Paulista Sudeste. Região Sudeste de São Paulo. Isso, região Sudeste, no Grande ABC. Tem um distrito pastoral para mim ali. Qual cidade que é, pastor? Então, estou indo agora transferido para São Bernardo, um distrito São ali Bernardo. de Ferrazópolis. Que legal. Os irmãos de Ferrazópolis, um grande abraço. Tá bom. E os irmãos da Vila Assunção. Vila Assunção para Ferrazópolis. Isso. A vida do pastor é sempre uma entrega, né? Onde quer que esteja. E isso aí. Benção estar com a gente aqui, pastor. Obrigadão por aceitar o convite e abrir o coração com a gente aqui. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Vamos lá, meu amigo Alan, né? Tudo certo? Graças a Deus. Vamos lá, cara. Na verdade, eu tô me sentindo aqui o menos do menos, né? Porque a gente tem o psicólogo, o pastor experiente e eu aqui. É isso, não, você tá bem. Mas, bom, eu sou o Alan Zukovski, eu sou formado em música e teologia. Também sou intérprete de Libras, inclusive queria pedir licença, que eu assisti o episódio de inclusão, para fazer a minha autodescrição e meu sinal também. Então, primeiro em Libras, então meu sinal é esse aqui. É a minha autodescrição, eu sou um rapaz branco, loiro de olho claro, normalmente uso óculos azul, hoje não. Estou de camisa preta, calça bege clara, sapatos pretos e meia azul escuro. Desculpa te interromper, mas que legal que você acompanhou e você tem essa especialização. A gente fez naquele episódio um dos de grande aceitação que a gente teve do público, foi especial e sempre é bom lembrar dessa possibilidade tão linda de nos comunicar com todos, né? Sim, com que certeza, bacana, com certeza. Enfim, já trabalhei, falando um pouquinho do histórico assim, trabalhei no NASP, na Escola de Artes, inclusive fui colega da sua esposa de Foi trabalho. Mesmo? Foi. Olha aí. Trabalhei lá. Eu acho que a gente chegou a fazer alguma coisa, tocar junto, não lembro. Ou ela tocou para aluno meu, alguma coisa assim.
Trabalhei no Projeto Retreta aqui de Arthur Nogueira. Ok. Eles vão ter um concerto. Eu acho que quando o episódio for lançado, o concerto já foi. Mas vai ter nessa próxima Que quinta, legal. na outra, pra gente aqui. Já fui clarinetista na Banda Municipal de Cosmópolis. Atualmente estou como professor de inglês na Belief Language Academy. A Jaque era minha aluna até um tempo atrás, aqui da produção. Já foi tua aluna? Eita, A amigo. Jaque deu uma fugidinha no fim do ano, mas normal. muita Fugidinha é um correria. diminutivo, né? Eu acho que é bem pior do que isso. Mas é uma Tá. aluna excelente. E estou me preparando para dou aula particular de música. Estou me preparando para fazer mestrado em teologia lá na Inglaterra, no Newbold. Poxa, tem muito chão pela frente aí, então. Tem. Ainda tô novo, né? Um dia eu vou chegar como pastor. Já fiz isso. Por enquanto tô na fase de ir fazer as coisas. Quando o pastor começou o ministério, 10 anos depois eu nasci. Você não era nascido lá. Amigo, olha aí, ó. Tá. Eu acho que você não era nascido e esses aqui estavam em projeto. Já pensou? Obrigado por estar com a gente aqui, tá? Vamos lá, Bruno. Já não é a primeira vez, né? Opa, Sabe já- que você é o responsável por esse nosso encontro de hoje, né? Exatamente porque fizemos com o Bruno um outro episódio, tempos atrás, e na conversa ele se identificou com o que ele vai apresentar daqui a pouco, e a gente falou com a produção. Vamos marcar para a gente conversar sobre esse assunto? É um assunto que torce um pouco a gente, espreme um pouco o nosso coração, mas é importante num podcast a gente poder se identificar com tanta gente que passa pelo mesmo vale, né? Então, Bruno, se apresente novamente e aí diz para nós por que a gente está voltando contigo aqui hoje. Né? Legal. Bom, primeiro eu quero agradecer muito, pastor, Jaque, a equipe aí. Obrigado mesmo, porque ser convidado para falar do que eu gosto, né, é uma honra mesmo, então eu fico muito agradecido. Bom, falar do que eu gosto, né? Sim, a minha especialidade é justamente essa, na área de luto e morte. Então, eu sou psicólogo formado no NASP São Paulo há 12 anos e um pouco menos tempo, né? Eu fiz essa especialização antes da pandemia. Na época, eu achava que tinha estudado por uma curiosidade, né? Mas assim que estourou a pandemia, eu vi quão necessário foi ter esse conhecimento, saber a respeito, entender essas demandas e compreender melhor o universo, né, do luto, né? E um pouco também em relação à morte. Então, essa é a minha especialidade. Eu costumo dizer assim, tem quem goste do olho, mas tem quem goste da remela, né? Se o tema morte, luto, for a remela, eu gosto dela. Né? Então, obrigado mais uma vez, é uma honra poder partilhar um pouquinho desse assunto tão necessário, tão importante, e parabenizo também o trabalho aqui, abrir esse espaço para esse assunto tão legal. É um assunto, infelizmente, real, presente, e que cedo ou tarde chega para todo mundo de alguma maneira. Exato. Então agora você já entendeu que hoje o assunto é muito tranquilo, estamos com pessoas aqui com muito carinho que aceitaram vir aqui conversar, e por favor, a vocês, eu não quero jamais aqui ser invasivo, então me permitam aqui falar menos hoje. Eu vou deixar vocês falando mais para a gente exatamente respeitar. Eu conheço a história de cada um de vocês, mas vou deixar que fiquem bem à vontade para o que vocês acharem interessante compartilhar. Mas obrigado, Bruno, por estar com a gente. Se Deus quiser, vai ser uma grande bênção a gente conversar sobre esse tema tão sensível, né? Vem para cá nossa equipe de produção. Essa é a nossa caixa de abertura do assunto, tá bom? Essa caixa nem eu sei o que tem dentro dela. Vou até dar um E golinho na água. Bruno já sabe. No podcast você abre o que tá dentro. Tá No bom? final do podcast. Você abre o que tá dentro. Tá bom, Tá? então me lembra, tá? Dona Você vai Jaque, a mostrar, produtora. No final você vai. Essa aqui é quem responde tudo aqui, ó. Aqui, Genival e Alan, a gente não sabe o que tem, nem eu, mas a produção vai atrás de alguma coisa que gere o começo da conversa. Então não tem resposta certa nem errada, só tem aqui o que primeiro vier na mente de vocês sobre o assunto que a gente já explicou, que vamos estar conversando. Vamos ver que a produção preparou. Tá ok. Uau. Ok. Tá, eu vou deixar aqui para vocês verem melhor, tá bom? Ao final eu tenho que abrir isso aqui, né? Mas por enquanto temos aqui então um porta-retratos. Eu não tenho mais o que falar, quero ouvir vocês. O que isso
traz à memória de vocês? A língua já está coçando aqui, pastor. Mas é muito interessante. Eu diria que esse é um objeto temido por todos, ou quase todos, né? E ele é muito representativo, né? Porque, no final das contas, para esse contexto terreno, a nossa foto talvez em algum momento vai preencher esse espaço aí, né? E embora, né, hoje em dia a gente tem tantas formas de expor as fotos e tal, né? Mas é muito interessante porque um porta-retratos realmente fala muito sobre o assunto da morte, né? Daria para dizer que é como se fosse até um marco, assim, né? Um dia, né? Quando alguém vier a falecer, vai ter uma foto ali, né? Curiosamente, eu tenho uma foto do meu pai, que foi quem motivou muito a estudar sobre essa área, né? Pelo falecimento dele, né? Muito tempo? Pouco tempo? Ele faleceu em 2013. 13? Isso. E aí já tem aí os seus 12 anos, né? Então, eu tenho uma foto dele que, inclusive, eu fico ainda até hoje repensando se eu coloco ou não em um porta-retratos. Okay. No meu escritório, na parede, né, da sala. Eu ainda fico repensando, porque depois eu quero até mostrar essa foto, porque é uma foto muito linda dele, né? Inclusive dele segurando a ficha de batismo. Poxa. Né? É uma foto muito bonita mesmo. E, enfim, então é uma coisa que eu fico repensando, porque eu falo assim, bom, eu vou ver essa foto, que é linda, mas eu vou ver ela todo dia. Não sei se eu aguento, né? Não sei se eu suporto isso, né? Mesmo 13 anos depois. Mesmo 13 anos depois. Mesmo 13 anos depois. Inclusive, a voz já está embargando aqui já, né? Mas é exatamente... Bom, aqui já vai... só com essa questão já vou produzindo muitas questões a respeito, né? Mas eu vou deixar os colegas aí compartilharem também. Genival, Alan, fiquem à vontade para falar. Eu acho interessante a questão do porta-retrato e aí trazer um pouquinho sobre como que cada um tem a sua própria experiência, né? Então, por exemplo, no meu caso, as grandes perdas, tive mais, mas as grandes perdas foram a minha prima, a Caroline Zukovski, né? A gente convivia muito junto, era quase como irmão, e ela era filha única, né? E minha mãe depois, no Covid, 4 anos depois, e morava só nós dois, né? Então, até no inglês, quando eu prego lá, eu falo, era we, aí o W virou, de repente era só me, né? Olha... E aí é curioso essa questão do porta-retrato, porque, por exemplo, os meus tios, eles preferiram colocar porta-retratos na época, vários assim, na casa, para continuar lembrando e de forma positiva da minha prima, né? Já eu preferi colocar um. Eu coloquei eu com ela, em cima do meu piano, e foi isso. Guardei alguns objetos, de vez em quando eu pegava os objetos, mas eu preferi ter uma para sempre estar lembrando. Mas muito, para mim, já não ia ser muito positivo. Então, é interessante isso, né? O quanto que... Porque o porta-retrato, eu acho que ele simboliza bem isso. A pessoa fica na lembrança. E a nossa fé, inclusive, é sobre isso, né? A nossa fé adventista, a gente entende que morreu, acabou. É muito ruim de ouvir isso, mas é o que a Bíblia fala. Então, acaba que fica só na lembrança, né? No porta-retrato. Hoje tem as redes sociais, mas assim, simbolicamente, né? O porta-retrato. E como que isso é para cada um, né? Às vezes tem gente que posta muito, tem gente que posta pouco. E aí, bom, o psicólogo vai falar melhor sobre isso, mas eu acho interessante isso, como que cada um leva a questão, né? Ana, obrigado por vir, tá? É psicólogo, é um músico, é um pastor, a gente tem aqui uma riqueza de percepções e sensibilidades envolvidas, né? Genival, o que esse objeto lhe faz pensar? A primeira coisa que eu pensei quando olhei para ele, sem a foto, eu pensei, por que a Jaque não pediu a foto do Brenner para colocar aqui? Porque por onde eu vou, eu quero carregar. Olha aí. Então,
Inclusive aqui, Para quem ó. não conhece sua história. Para quem não conhece, Brenner. aqui, ó. Abriu, aqui virou, tá aqui ele, Ok. a minha menina. Abriu, já tá aqui. É uma falta que faz. Então, isso me fez a falta dele também. Podia estar aqui, de repente. Desculpa, viu, Alan? Cada um tem a A sua sua reação. perda. Mas Opa, eu acho que me sentiria melhor se a foto dele estivesse aqui. interessante. Eu tenho a foto dele na sala. Tenho a foto dele no meu escritório. Na copa. No meu celular todo dia. E eu só tenho que equilibrar para não dar tanta atenção a ele, mais do que para minha menina que está comigo. Então eu tento equilibrar essas coisas. E ela é da mesma forma que eu. Onde ela vai, ela carrega uma foto dele, o irmão, a mãe também. Então os três temos esse equilíbrio de deixar a memória viva, sabe? Pastor, faz quanto tempo que aconteceu? Ele faleceu em janeiro de 2018. 2018. É. Mas o pior de tudo é que nesse mesmo janeiro eu perdi meu irmão. Olha, tinha me esquecido. Na realidade eu perdi meu filho vindo do funeral do meu irmão. E 1 mês e pouco depois eu perdi meu pai. Então essas coisas carregam. Porém, a ausência mais forte mesmo é do meu filho. Eu amo meu pai, amo meu irmão, mas meu filho não tem jeito. É diferente. Eu tenho certeza, Bruno, que não existe jeito certo ou errado de enfrentar o luto. Existe o jeito de cada um. Mas, amigos, dessa vez eu não quero aqui fazer perguntas. Tudo para mim me soa muito invasivo, muito sensível. Eu quero ouvir vocês. O que vocês podem compartilhar, Bruno? Cada um com a sua história, com a sua carga extremamente densa. E 13 anos depois, né? Ou 7 anos depois, ou aqui no seu caso 4 ou 5 anos, né? 3 ou 4 anos depois. 4 da minha mãe e 8 da minha prima. 4 anos. Não importa o tempo, né? Minha esposa, eu não vivi isso com parentes próximos ainda, mas minha esposa viveu, já vai para 11 anos, e a gente sempre lembra, sempre é um momento que a gente carrega isso. Então, todos de alguma maneira lidam com isso, né? Essa é uma dúvida praticamente universal, né? Em relação ao luto. O que é o luto saudável, né? O que seria saudável ser feito numa situação como essa? Então, de fato, eu devo colocar fotos, eu devo lembrar, né? Enfim. Ou será que eu devo esquecer completamente, né? E realmente, pastor, essa eu diria que não tem uma resposta certa para definir. Quem faz isso está errado e quem faz aquilo está certo, né? Eu até conto uma história na palestra que eu tenho em relação a esse assunto, né? Eu conto a história de uma experiência de um primeiro casamento da minha mãe, né? Ela se casou muito jovem e 1 ano de casado o marido faleceu, né? E aí, bom, isso faz, sei lá, 50, 40 anos atrás, por aí, né? E aí, há pouco tempo atrás, nós estávamos nos mudando de casa. No meio da mudança, minha mãe pega e levanta uma blusa, assim, verde. Essas blusas de vovó, sabe? Bem típica de vovó. Ela me mostrou assim, eu falei, que é isso, né? E aí ela falou assim, a blusa, né? Aí eu falei, ok, mas o que tem? Por que você tá me mostrando com tanto, assim, valor, vamos dizer, né? Ela falou, essa é a blusa do meu primeiro marido, né? Uau! Aí eu me lembro que eu fiquei assim, né? Poxa! Outra coisa que me intrigava bastante, né? Bom, por que ela tá guardando? Por que fica com ela? Será que isso não deixa ela mal, né? Será que ela não tá errada em fazer isso? Porque depois ela se casou, meu pai, né? Enfim. E eu ficava, poxa, né? Guardou uma blusa, né?
mesmo se casando com outra pessoa. E aí teve meu irmão, teve eu, né? Enfim. Bom, curiosamente, né? É justamente o que ela se sentia à vontade de fazer. Então essa é uma questão muito forte, porque tem gente que, ao experimentar o luto, decide visitar, por exemplo, o túmulo, né? Ou não mexer em nada da casa, deixar tudo intacto como se nada tivesse acontecido. E como que você vai dizer que isso é errado da pessoa fazer? Ao mesmo tempo, outras pessoas optam por sair da casa. Fala assim, eu não... A pessoa às vezes até demora 3, 4, 5 dias, meses para entrar na própria casa, né? Enquanto outros não querem nem mexer. Então, quem estaria certo e quem estaria errado, né? Na verdade, essa é uma avaliação que cada um faz de si, né? Então, cada um vai entender aquilo que suporta. Eu, por exemplo, eu não suportaria olhar para o meu pai todos os dias, para a foto dele. É o meu pai, eu amo demais. Mas olhar para a foto dele, eu prefiro olhar assim, de vez em quando, né? Que eu abro aqui, vejo a foto dele. Então, o luto saudável, ele tem a ver com o que você se sente à vontade de fazer. Então, se você se sente à vontade de guardar tudo, guarde. Se você se sente à vontade de não guardar nada, não guarde. Agora, obviamente que tem algumas repercussões, eu diria que mais específicas, que a gente também precisaria se atentar para que esse luto não se torne um luto prejudicial, né? Uma dessas questões é, por exemplo, a gente fala da manutenção da rotina. Então, quando eu perco a minha rotina, porque eu não consigo ir, eu não consigo fazer, eu me emociono demais, aí a gente começa a falar de um certo prejuízo desse processo de luto, né? Imagino que deva ter sido algo parecido ou semelhante que vocês devem ter experimentado também, né? Numa situação como essa. Né? Para mim, eu acho que a rotina é na minha visão hoje, né? Não sou psicólogo, mas na minha visão, a partir do momento que você supera a rotina, a vida começa a conseguir voltar mais, porque eu acho que a rotina é o mais difícil, que a pessoa não tá mais lá. Então, os insights, até uma fofoca que você só conta para aquela pessoa, um meme, qualquer coisa, não tem mais, né? Então, por exemplo, eu continuei morando na mesma casa. Então, eu lembro de uma vez que eu tava até voltando do ensaio aqui do Projeto Retreta, aqui de Arthur Nogueira, da orquestra, e eu não, igual você falou, não conseguia entrar em casa, porque a rotina era, eu chegava em casa, minha mãe tava na cozinha, que dá de frente, assim, pra porta. E aí eu não consegui, liguei para um amigo, e fui lá, chorei um monte, daí depois eu entrei. Mas assim, aí quando eu acho que a gente consegue passar essa rotina, lógico, sempre vai fazer falta, mas eu acho que o processo da dor diminui um pouco. Eu vejo que é como se fosse eu gosto de comparar com um membro, né? Se por exemplo, se você corta um dedo, vai doer, mas depois tem a cura e sempre vai faltar. Então nunca vai estar, sempre vai faltar. Sempre tem alguma coisa que falta na vida. Mas não tem aquela dor como no começo. Só tem aquela dor saudosa, não tenho mais esse dedo. Então falta essa pessoa. Então eu acho que a rotina para mim foi uma coisa que eu foquei, mas foquei também de uma forma trazendo um pouco para a Bíblia, né? Salmo 40 fala sobre o quanto Deus faz pela gente e como a gente tem que reconhecer isso. Então eu lembro que foi o processo para mim, acho que mais doloroso, só que mais curador, igual o mertiolate raiz, não Nutella, né? Que ardia mas curava. Que era o quê? Realmente contar as bênçãos. Eu lembro que minha mãe faleceu, acho que numa quarta, se eu não me engano foi numa quarta, a gente enterrou quinta. E aí naquele final de semana, na minha cabeça, já começou muito forte o hino, conta as bênçãos, conta quanta. E eu ficava assim, Deus,
mas eu quero chorar agora. Eu não quero contar as bênçãos, né? Parece que o mundo desabou. Eu não quero ver as coisas boas. E por isso que acho que foi o mais doloroso, porque você tem que encarar isso. Você quer ver todo mundo triste com você. Claro, mas você quer que o mundo pare, porque o seu mundo parou. Isso. Só que ao mesmo tempo, ver esse hino ficava muito assim. Então, ao mesmo tempo, reconhecer que, igual Eclesiastes, vem chuva e vem sol para ímpio, para justo. Então, assim, veio a tristeza, mas continua tendo alegrias também. Tem os dois. Então, isso foi acho que foi a parte mais difícil de lidar. Reconhecer bênçãos. E depois eu comecei a listar e tive muitas bênçãos na época, apesar da tristeza. Então, é muito doloroso, mas eu acho que é muito curador. E aí é mais fácil superar a rotina. E aí? Cada situação é complicada, né? Com certeza. No meu caso específico, para onde eu vou, o que vou fazer, eu tenho na mente a ausência de 3 pessoas caras. Com certeza. Para onde eu vou? Se eu vou para uma atividade de lazer, eu tenho meu irmão que estava comigo sempre quando a gente era pequeno. Se eu for cuidar de alguma coisa, um aspecto doméstico, tenho meu pai que era muito laborioso nessas atividades. E se eu estou pastoreando, pregando, visitando, eu tenho meu filho, que ele faleceu no ano que ia ser pastor. E ele era um pastor por excelência. Quem o conheceu, o Brenner, ele era extraordinário. Então, você fala assim, vencer a rotina, ou deixar que a rotina volte ao normal. Não, com o momento, não é fácil você olhar e falar assim, tá tudo normal agora. Não tem jeito de você falar. É uma lacuna que não pode ser normal mais. Então, hoje eu sou um Genival. Antes de 2018, eu era outro Genival. Qual é a minha rotina hoje? Não é a mesma daquela. De forma nenhuma. Eu não sou mais aquele Genival que era. Eu tinha assim, uma postura diferente, um jeito de tratar diferente, encarava o mundo diferente. Hoje é tudo o contrário. É tudo o contrário. As pessoas, para mim, hoje, elas têm muito maior valor do que antigamente. Pode ter certeza. E olha que eu já era pastor. Mas eu olho para as pessoas hoje com um valor extraordinário. Mesmo que não sejam do meu afeto. Mas ela é cara para alguém. Ela é muito cara para alguém. Então, hoje eu posso dizer, a minha rotina é outra. É diferente. E vou abrir o coração aqui para vocês. E tem dias que eu quero fazer um trabalho em casa, eu quero pegar a faca que meu pai me deu para eu cortar alguma coisa. Tem dias que eu quero vestir a camisa do meu filho. Entende? Então, eu não sou mais aquele Genival. Eu nunca, até 2018, vesti uma roupa do meu filho. Nunca. Agora eu visto. E estou preocupado porque elas vão se desgastando. Isso me faz lembrar dele, me faz mostrar para mim mesmo que ele é importante. E por mais que ele não exista, ele está no descanso, ele vai saber, quando ressuscitar, que Jesus vai fazer isso. Ele vai saber que eu nunca esqueci dele. Nunca. Eu não dou conta. Então, esse é o Genival de hoje. Entende? Não tem jeito de ser mais aquele anterior. Posso puxar só um gancho disso? É interessante isso, porque realmente a gente muda muito, né? Uma das coisas, por exemplo, hoje no meu perfil, eu até esqueci de falar, hoje eu me considero missionário independente de contrato, assim. Isso eu já estava começando a me reconhecer como missionário antes até da minha prima falecer,
Mas aí quando ela faleceu, isso ficou mais intenso e agora com minha mãe. E aí você enxerga o mundo diferente, porque é o que o pastor falou, as pessoas têm mais valor. Então, você começa a pensar assim, qual é o sentido dessa vida? Né? Entra, que é uma questão filosófica, né? Mas entra, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é ir para o trabalho, voltar para casa e no sábado, ou para quem guarda domingo, né? No domingo, ir para a igreja e voltar para casa e acabou. Então, parece que isso falta. E as pessoas que estão em volta de mim, eu preciso fazer alguma coisa, não só para ajudá-las, para passar tempo, mas também para levar essa esperança. Então, quando minha prima faleceu, ela recentemente tinha tido uma crise missionária, vamos dizer assim, porque ela estava para se formar em administração. Ela faleceu no meio do ano, no final do ano ela ia se formar. E ela se questionava isso, como que eu vou com a administração ser missionária? E ela tinha achado um jeito, porque ela começou a trabalhar na FM. E aí, enfim, então ela faleceu. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu fiquei, nossa, quer dizer, alguém que estava preocupado em unir a vida profissional com a missão, porque esse é o sentido da vida. E quando minha mãe faleceu, foi a mesma coisa. Foi no meio da pandemia, a gente estava assim, resguardado, só que a gente percebeu que as crianças ali de Engenheiro Coelho, que era onde a gente atuava mais, eles estavam tendo contato, vamos dizer assim, com as coisas do mundo e a igreja estava fechada. Então a gente orou, entregou nossa vida nas mãos de Deus e começou a ir. E fazer visita, porque as crianças, elas saíam pra rua, elas se encontravam. Ali não teve muito de quarentena. E a gente começou a ir de máscara, tudo. E nisso a gente pegou Covid. Eu peguei, depois minha mãe pegou de mim. Então a gente tinha ciência, e eu falo que minha mãe morreu como missionária. E acabou que isso fez com que, essa trajetória da minha vida fez com que hoje eu pense diferente. Ressignificou muita coisa da vida. Então hoje eu faço mais questão de, às vezes, não economizar, não guardar um dinheiro para gastar, para ir viajar com alguém, para passar tempo com alguém e principalmente levar o evangelho, porque essa vida é passageira. A gente sente isso quando a gente perde alguém próximo, que aí você reflete muito mais, que a vida vai embora, do nada, pode ir embora. Então, você precisa alcançar pessoas, porque você quer encontrar Jesus, que é o maior objetivo. Eu quero muito encontrar minha mãe, mas primeiro eu quero encontrar Jesus, porque é o que vai dar a oportunidade de eu encontrar minha mãe, de eu encontrar minha prima, minha avó, meu avô, enfim, minha avó faleceu esse ano, mãe da minha mãe. Então, eu quero encontrar esse Jesus, só que se eu for lá sozinho, não tem sentido isso. Então, eu preciso trazer mais pessoas. Então, a vida realmente fica diferente. Quando você perde alguém próximo, você ressignifica muita coisa, se acostuma com a questão da rotina, né? Você acaba tendo que se adaptar, mas assim, tudo muda, e aí muda a visão. Eu queria, nessa deixa, só trazer um assunto que eu acho que eu não deveria ficar sem falar. Tem a mudade. Obviamente, eu sou pastor, ainda, e serei até morrer. Amém, né? Com certeza. Então, a minha luta foi trazer algumas respostas a alguns questionamentos meus. E aí eu quero abrir o coração. Doutor, ainda não encontrei. Eu não vou trazer aqui as minhas perguntas, porque podem gerar problemas para outros. Não vou. Mas eu tive como minimizar essa falta de respostas com uma situação muito boa. Uma vez alguém ligou para mim, me encontrou, sabendo das minhas perdas, e disse assim: pastor, tem uma família que está de luto. Por favor, ajuda eles. Eu estou precisando de ajuda, eu precisava de ajuda. Claro. Pastor, eles não sabem o que fazer. Perderam uma filha, única filha, 14 anos, num acidente. Aqui vai meu abraço ao Wilson e à Simone. Eles com certeza vão assistir esse podcast. Eles estavam sofrendo demais. Aí eu liguei para ele. Falei: Wilson, você não me conhece. Eu sou pastor da igreja adventista. Queria conversar com você. Ele falou: eu não tenho o que conversar. Eu representava Deus para ele, né? Pastor,
Deus tirou minha filha. Então eu era o representante de Deus. Aí eu não tinha o que dizer para ele, né? Eu não posso, né, doutor? Eu não posso chegar e dizer assim, eu sei o que você está sentindo. Olha, eu não posso dizer isso. Frase. Eu tive minhas perdas, você, todos nós passamos por perdas. E todos sofrem diferente. Ninguém sofre igual. Eu sofro diferente do que minha esposa, do que a minha filha. Eu percebo isso. Mas aí Deus me deu uma graça. Eu disse, olha, você tem que conversar comigo. Por que eu tenho que conversar com você? Eu falei, eu tenho 3 razões para você conversar comigo. 3 razões. Eu perdi meu pai, meu irmão e meu filho no espaço de 2 meses e 17 dias. E você tem que saber o que está fazendo com que eu consiga suportar isso. Para quem sabe te ajudar a suportar a sua grande perda. Esse é um grande desafio. Desculpa. Não, sim. Então, ele aceitou conversar. E hoje, eu ouço do Wilson, ouço da Simone, dizendo, o meu maior sonho é ver Jesus voltar. Porque eu vou ver Jesus voltando e ele vai me trazer de presente a minha filha. Ela fala isso. Então, isso me ajuda a superar, sabe? Isso me ajuda a superar a minha dor, a ausência dele. Isso me ajuda muito. Daí para frente, obviamente, vocês talvez não saibam, mas a gente mantém o ministério. Minha esposa, que coordena esse ministério, e eu dando suporte. Mas nós já pudemos ajudar mais de 50 famílias. Nossa. Para suportar essas perdas. Jorge, Paula, vocês não saem do meu coração. Eles com certeza vão estar ouvindo. Perder um filhinho pequeno. E assim, tem muitos que nos procuram. Pastor, nos ajude. Mas eu preciso de ajuda. E eles não sabem que eles são a minha ajuda, entendeu? Nossa. Eles não sabem que eles são a minha ajuda. Obviamente Deus está ali para dar força e suporte. Mas em tentar ajudá-los, eu estou me ajudando. Amém. Esse é um momento de muita vulnerabilidade, né? E principalmente na nossa cultura. Porque quando a morte chega, ela chega muito... Ela já pode chegar de surpresa. Mas culturalmente falando, ela já vai chegar de surpresa, né? Por quê? Eu assemelho a morte a eu vou fazer uma analogia, né? Imagina que quando vocês nasceram, né, o pai e a mãe de vocês chegaram para vocês e falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, você nasceu, legal, parabéns, que lindo, mas daqui uns 80 anos você vai correr uma maratona, tá? Aí, bom, jovem, você vai pensar assim, tá bom, pai, tranquilo, vou me preparando aí de algum jeito, tá? Mas aí vamos supor que você fala, não tenho porquê, né, eu me preparar agora, eu nem sei como é que eu vou estar lá nos meus 75, então, quando estiver mais perto eu me preparo. E nisso vai passando 5 anos, 20, 30, 40, e seu pai fala assim, lembra que você vai correr a maratona, hein? Não, tá tranquilo. 60. Aí seu pai chega e fala assim, você lembra da maratona, filho? Tranquilo, tá em tempo ainda. Amanhã você vai correr. Como é que você vai correr essa maratona? Você não vai correr, né? E isso é o que acontece, é uma surpresa. De repente você fala assim, você recebe a notícia, alguém liga para você e fala assim, fulano faleceu, né? A notícia, né? O peso da notícia da morte, né? Que é uma coisa assim muito difícil para muita gente, né? Talvez até alguns profissionais da área da saúde acompanhem aí, vão
vão pensar, poxa, realmente, né? Eu trabalho lá no hospital, como é que eu dou a notícia da morte? Enfim, é desafiador, é difícil, né? Então, quando a morte chega, ela chega assim. Agora. Você achou que ia ser com 80, 70? Você criou uma expectativa de vida, né? Então, por exemplo, eu tenho um casalzinho, né, de filhos. A Larinha e o meu charazinho, o Bruninho. 3 anos e 1 ano. Eu gostaria muito de vê-los formados, casados, crescidos, criados. Eu gostaria muito. O detalhe é que eu não sei se eu vou ver, né? Essa é uma realidade que a gente não para pensar. Então, culturalmente, a gente não se prepara para a morte. E o mais curioso é que a Bíblia diz da grande importância que a morte tem. Uhum. Melhor é estar na casa onde há luto, né, do que na casa onde há festas. Culturalmente, ninguém gosta de pegar um almoço de sábado, né? Pessoal, hoje nós vamos almoçar e só vamos falar sobre morte. Como que cada um aqui quer morrer? Pode começar, né? Quem que faz isso? Né? Culturalmente a gente não faz, beiraria talvez o ridículo. Mas como é importante a gente ter ciência e, de certa forma, fazer planos que estejam dentro da realidade, das nossas possibilidades, né? Porque senão, quando a morte chega, eu posso sofrer o dobro, o triplo, né? Seja lá quanto for, porque é como a maratona. Eu vou fazer uma maratona que eu não estou preparado. Eu vou correr, sei lá, 3 quilômetros. Se conseguir correr 3, e já vou me machucar, já vai, né? Enfim, não vai dar certo. Então, esse preparo, né? O preparo do assunto, o preparo para a morte, né? O preparo para o luto, tem a ver justamente com o falar sobre, né? Obviamente, falarmos a respeito, mas também termos a consciência de que existe um fim, né? Essa consciência a gente evita o tempo inteiro. Mas a Bíblia diz, você está de luto, sua casa está enlutada, é praticamente assim, que bom, né? Que bom, porque agora você vai pensar um pouquinho na vida. E você precisa pensar. É importante. Por quê? Também porque, ora, o meu pai, quando faleceu, o que ele deixa, né? O que fica? Né? Essa é uma questão também. Né? Deixou saudades. Deixou o quê? Né? Deixou herança, deixou... O que deixou, né? Então, um legado, exatamente. Então, essa é uma questão muito evitada. Por isso, muito nos afeta, muito nos machuca falar sobre. Né? E, obviamente, é provável que alguém que nos acompanhe, ao ver o tema, até já... Nossa, melhor nem... Né? Não, por mais que doa, como ela falou, por mais que machuque, é importante que pense-se sobre, que se fale a respeito, né? É importantíssimo que a gente consiga encarar. O Freud, né? O tal do Freud, ele falava assim, você quer suportar a vida? Então se prepara para a morte. Né? Você quer suportar aí a sua vida, seja lá como ela vai ser, será, enfim. Então, fica pronto para aceitar a morte. Então, assim, esse é um ponto muito importante. Agora, dizer que é possível também que isso seja completamente superado, né? Então, é como a analogia que o Alan fez, também bem interessante. Você perde ali um dedo, você perde um membro, né? Você perde algo, perdeu, né?
Eu até às vezes eu fico questionando os pacientes, né? Eu falo, eu perdi o meu pai, né? Bom, o meu pai não está mais aqui, mas ele não deixou de ser o meu pai, né? Como uma perder, né? Eu perdi, parece que era algo que era meu, assim, como se fosse uma posse, né? Alguma coisa assim. Mas cada um tem a sua independência, né? A sua vida e tal. Então, o que na verdade foi perdido, né? Porque talvez o que você perdeu foi bom, né? Pode ter sido positivo algo que você tenha perdido, né? Inclusive, como o pastor mencionou, eu me tornei uma outra pessoa. Passei a enxergar a vida de uma forma totalmente diferente. Isso também é muito interessante, porque é justamente diante de uma situação como essa, quando a gente se coloca para pensar, que a gente entende o valor, o peso que a vida que a gente tem, né? Ou seja, a gente começa a criar uma concepção de vida até melhorada, melhor valorizada, né? Às vezes a gente pega, por exemplo, a pessoa que realmente perdeu algumas das suas capacidades, né? Então, quando a gente fala de luto, a gente também está falando de outros tipos de perdas, né? Então, perda de um emprego, perda de um relacionamento, perda de um membro do corpo, né? Tudo isso gera um processo de luto na gente, né? Só que, normalmente, ou culturalmente, a gente tem a tendência de ver como eu só tô perdendo, só tô perdendo, mas se a gente para encarar com maturidade esse assunto, quantas coisas, na verdade, a gente passa a ganhar, né? Afinal de contas, é até uma orientação bíblica, né? Ou uma recomendação bíblica, né? É melhor que você pense sobre isso do que você ficar curtindo festas e tal, enfim, né? Eu até faço uma analogia também em relação ao seguinte, porque quando a gente vai falar desse assunto, parece que a gente está insistindo numa coisa dolorosa. Parece que a gente está insistindo numa coisa que machuca, que alfineta, assim, né? Mas veja, no mesmo livro de Eclesiastes, né, que relata um dia é melhor a casa um dia luto e tal, ali também diz o seguinte: melhor é a tristeza do que a alegria, né? Então, poxa, peraí. Eu costumo dizer que o cristão tem a tendência de ler Eclesiastes 3 assim: há tempo de sorrir e tempo de sorrir mais um pouco. Ou há tempo de sorrir e tempo de você fazer de tudo para você continuar sorrindo. Olha aí. Não, tem tempo de sorrir e tempo de chorar, né? Tem tempo para todas as coisas. Então, por que a gente nega tanto falar sobre esse assunto, né? Não que a gente deva fazer a mesa num sábado e entrar no mérito, né, da questão e tal. Mas, assim, eu me lembro, inclusive, quando eu estudava sobre esse assunto, a minha professora, ela eram mais ou menos uns 20 alunos, e ela fez questão de perguntar para todos como cada um aqui gostaria de morrer, né? Óbvio que com isso a gente vai vendo o tanto de imaginação que a gente faz, ou às vezes planejamentos para um tempo que a gente não sabe se vai chegar, né? A gente não tem essa certeza, essa convicção, né? Então, com isso, eu até me lembro de uma música que foi composta, se não me engano, pelo Jader Santos. O Tempo é Hoje. Quem interpreta, se não me engano, é a Aline... agora eu não me lembro... Torres, alguma coisa assim. O tempo que a gente tem é hoje, né? O tempo da gente abraçar, o tempo da gente dizer, é hoje. É isso que a gente tem, né? O que virá, se vier, ok, né? Isso vai depender de como cada um vai aproveitar. Mas o que a gente tem é o hoje.
Tá. Deixa eu só seguir aqui, a produção, pelo tempo que temos, pediu que a gente abrisse, então, Pode abrir, vira a folhinha que tá dentro. o porta-retratos. Vamos ver o que nós vamos chegar a ir além. O verso para a parte do porta-retrato e volta. Ah, ok. Isso. Temos isso aqui. Pode montar o porta-retrato. Vamos pôr aqui certinho. Eu acho que Aqui tá pegando. o vidro tá pegando O aqui. vidro tá pegando. De repente põe o vidro primeiro. É. Aí, ó. Agora sim. Uhum. E aqui nós temos o porta-retrato com uma mensagem, né? Conhecida de todos, né? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amigos, esse é um tempo que a gente quer ter com vocês. Eu me lembro de uma declaração muito, talvez, niilista, muito negativa, Bruno, mas muito real. Viver nada mais é do que fugir da morte. É meio estranho pensar assim, né? Quando a gente para pensar realmente tudo que a gente faz, parece que é postergar o inevitável, mas em algum momento ele chega, enquanto Cristo não chega. Então é meio estranho pensar, mas a gente entende a importância disso. Viver nada mais é do que atrasar o que você sabe que é inevitável, né? Para vocês vivendo esses momentos, podendo falar sobre isso, que eu imagino, né, pastor, sobre 6 anos atrás, talvez nunca poderia participar, mas não deixou de fazer falta, né? Não deixou de doer a saudade, mas vocês conseguiram de alguma maneira forças para estar inclusive num programa falando sobre um assunto como esse, e inclusive incluindo, né, Genival, o direito que a gente tem de questionar, de enlouquecer. Eu, quando me lembro do que você passou, a gente não sabia nem como chegar. Eu fui um desses que a gente não sabia como chegar, como abordar, porque foi tão inexplicável o processo, a dor e a sucessão, no seu caso, em um curto tempo, tão devastadora, que a gente pensa, Senhor Deus, como é que vai aguentar? E anos depois a gente consegue falar pelo menos desse assunto, né? Eu aprendi uma coisa, pastor. A maior de todas. Eu tenho muitas lições com isso. Mas uma das coisas que eu aprendi e consolido no meu coração é uma verdade que a Bíblia traz para nós. Eu olhava para meus filhos, e olho ainda hoje para minha filha, para minha esposa, com um olhar de proteção, sabe? Acho que os homens tendemos a isso, não é? Olhar para aqueles que amamos, que são do nosso afeto, com um olhar de proteção. Mas eu ficava pensando, o que eu vou fazer sem meus filhos? Como é que eu vou viver sem eles? Sabe, isso já me passou várias vezes na cabeça antes, como o doutor Bruno mencionou. Eu ficava pensando, e se, né? Não, isso dava até um blackout na minha cabeça. Sim. Só de imaginar. Eu não vou, como é que eu vou viver sem ele? Ou sem ela, né? Ou elas, que agora tem as duas, minha esposa e minha filha. Então, o que eu aprendi? Aprendi muito bem o que Jesus disse nas Escrituras. Isso se tornou realidade para mim hoje. Quem amar mais? Pai, mãe, irmão, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Então hoje, Jesus para mim, ele está acima de tudo. Acima de todos. Entende? É isso que está me dando suporte. E se alguém está assistindo aí e está sofrendo muito, procura Jesus nas Escrituras. Você vai ver que ele vai te dar força para suportar e para buscar a resposta e a solução dessa grande perda. Porque é a ressurreição.
É Jesus na volta dele que vai trazer a ressurreição dos justos. Então, hoje eu posso dizer para você, eu vejo Jesus também diferente. Ele é mais importante do que era. Era importante? Era. Eu sou bem realista, mas hoje ele é mais importante para mim. Hoje, o tratamento que Deus oferece para mim, cada detalhe tem significado. Porque as Escrituras me ajudou a ver isso. A minha perda ou as minhas perdas me ajudaram a ver isso. Eu não quero me afundar na dor. E agora eu vou abrir o coração. Eu quero me afundar na esperança. Amém. É isso que eu quero. É o que nos resta. Eu gosto de falar assim, que o cristão chora, e é importante, né? Chorar, pôr pra fora. Então o cristão chora, mas não chora sem esperança. Eu lembro de uma vez que um primo meu tava soltando pipa, e com anzol, né? O que não é recomendado. E em algum momento a linha passou e ficou mais dedo solto. O cerol. Cerol, anzol não, desculpa. Tudo certo. Cerol. Ficou mais dedo descolado do que colado, né? O dedo pendurou. E aí fez o primeiro socorro, levou ele para o hospital. E aí no hospital, em algum momento, algum enfermeiro falou, não, vai dar certo, a gente vai recuperar, vai costurar. Acho que foram 5, 7 pontos, não lembro, numa criança. E aí hoje eu entendo que é assim, a gente chora, porque no momento que ele ouve, vamos dizer assim, né? Você está numa situação dessa e você ouve, não, a gente vai recuperar o seu dedo. Então, você está chorando de dor, porque dói, tá doendo. Mas você tem esperança, vai dar certo no final. De alguma forma eu vou ter de volta. Então, assim, só que é mais ainda, né? A esperança que a gente vê na Bíblia não vai nem ficar a cicatriz. Um dia a gente vai para o céu e acabou. É tudo novo, glorificado. Amém. Né? E essa esperança ajuda a fortalecer a fé. É por isso que, inclusive, Paulo em Efésios ainda fala que a fé é o escudo, porque protege a gente dos questionamentos que a gente realmente não acha resposta. Mas tudo isso faz a gente chorar com a esperança de que um dia nem cicatriz vai ficar. Amém. Vocês são bênçãos terem vindo aqui, tá? O tempo não nos permite ir muito além, embora esse assunto é para muito mais, até pelo acesso que vocês nos dão de abrir coisas tão particulares e tão devastadoras, que em algum momento levou vocês a uma quebra por completo do que vocês estavam vivendo naquele momento, né? Aprendi uma lição, né, com a minha esposa, né? Quando perdeu a mãe dela, né? A morte mata todos ao redor, né? A morte, ela mata, ela muda tudo. Nunca mais foi igual. Isso que você falou, pastor, de uma maneira muito menor para mim, de maneira pessoal. Mas eu já sinto isso. Quando ela entra, ela não só leva, né, queridos, mas ela também mata a gente, né? Nunca mais será igual, nunca. Algumas coisas, alguma situação da família, algum momento. É literalmente esse grito que a gente tem de céu. Mas eu queria, nesse pouco tempo que nos resta, algum recado que vocês ainda queiram deixar, Bruno, alguma coisa. Eu sei que é muito mais do que uma conversa de pouco mais de 1 hora sobre um assunto que vale uma vida, né? Mas ainda o que vocês poderiam deixar ou de conselho, ou de lembrança, ou de alguma coisa que vocês queiram registrar nesse nosso podcast tão sensível aqui. Bom, para quem já perdeu, né, eu acho que existe maneiras de você melhor lidar com isso, né? Claro, um acompanhamento terapêutico ajuda muito, né? Enfim, mas existem maneiras. Lembre-se que a morte ou o luto, né? Ele é justamente é um peso que para cada um pode ser muito pesado, mas se você fizer um bom treino, você consegue levantar esse peso, né? Então, se eu entrar na academia hoje e for tentar levantar 70 quilos de uma vez, eu não vou conseguir. Mas se eu for gradativamente, eu posso chegar tranquilamente aos 70 quilos. Então, esse assunto, a morte, ele é muito possível de ser melhor lidado, né? Agora, para quem se assusta lembre-se, quanto mais você se mantém assustado, mais vai doer depois. Então é importante que se fale, que se encare, que se enfrente esse assunto,
né? E diz para Porque- aqueles que não falam, não querem falar, não querem Para aqueles nem que discutir. evitam, Não querem saber. isso. Ok, Para entendi. aqueles que evitam, né? Que talvez não passaram ainda por uma Uhum. perda que considerem significativa, né? Essas pessoas, Refletir. é importante, né? Quanto menos você fala sobre, né? Menos se prepara. Menos você se prepara, né? Então, a tendência é que realmente em algum momento doa muito. Agora, independente, né? Se evita, se não evita, enfim, o que eu entendo que é muito importante a gente ter como uma boa concepção a respeito desse assunto. Eu tinha mencionado sobre a perda, né? Eu acho que a gente dizer que a gente perde muitas vezes pode ser um grande equívoco, porque a gente ganha muita coisa. Então imagine o seguinte, né? Eu convivi com meu pai por, sei lá, 24 anos por aí, com meu pai. Foi o que eu convivi. Que bom que eu consegui experimentar isso. Agora, a gente sempre quer mais, né? Claro. A gente sempre quer mais, a gente quer... se eu experimentei 20, eu quero mais 20. Mas se fosse 80 também. Eu queria chegar a 40, 80, né? Eu queria mais. Mas Deus me concedeu isso daqui. Deus me concedeu para aproveitar e experimentar isso daqui. Claro que eu queria mais. Mas o que eu tive, não tem como eu mudar. Né? Então, é até um exercício da gratidão também, né? Curiosamente, né? A gente fala de gratidão. Como agradecer no luto. Dentro dessa esfera de assunto, né? Então fica aí essa minha dica, né? Uma maneira um tanto quanto diferente de se encarar um assunto muito delicado. Obrigado, Bruno. Eu diria duas coisas assim para encerrar, né? Aceitar a vulnerabilidade, realmente procurar ajuda profissional nesse tempo todo, né? Desde a minha prima, assim, a minha psicóloga foi muito boa. Aproveito até para fazer um merchanzinho, Marli Portugal, foi muito boa, me ajudou muito. Então eu acredito que a psicoterapia, né? O profissional contribui muito. E também aprender isso, assim, o agradecer, ver as bênçãos para ressignificar a vida e entender que o maior propósito dessa vida é entender que há uma esperança, que tem um futuro, e por isso o nosso trabalho hoje é pregar. A gente está numa guerra espiritual, alguns soldados vão ficar para trás, vão desfalecer no meio do caminho, como os nossos aqui que a gente perdeu, mas a guerra continua, a guerra espiritual continua, então a gente continua tendo um dever até a volta de Jesus. Ô, Genevão, obrigado a vocês, cada um de vocês, por terem vindo conosco aqui, viu? Eu digo, talvez não saibam, não é vergonhoso para mim, eu faço terapia, Ótimo. tenho que Vou fazer, reconhecer isso. buscar suporte profissional para O isso, pastor também precisa. preciso, e algum colega que esteja sofrendo não tenha receio de fazer. No entanto, o meu suporte, eu vou falar agora para quem está assistindo de coração, o meu suporte mesmo é Jesus Cristo. Bem. É na esperança de vê-lo voltar, trazendo a resposta para a morte, acabando com ela e trazendo à vida aqueles que são caros para ele muito mais do que para nós, porque meu filho, meu pai, meu irmão, sua mãe, seu pai são mais caros para Jesus do que para nós. Com certeza, porque Jesus deu a vida por eles. Nós não fizemos isso por nossos queridos que faleceram. Então ele traz a resposta, a solução. Então eu falo aqui de coração. Vá às Escrituras, meu amigo. É aqui, ó, a palavra. Você vai encontrar conforto, força para suportar as dores, enquanto estivermos aqui nesse mundo. Porque nós não vamos esquecer de nossos entes queridos. Não. Não tem como você esquecer da sua mãe, você do seu pai, eu do meu irmão, meu pai, meu filho. Não tem como a gente esquecer. Alguém pedir para passar isso aí, deixar para trás, não tem jeito. Mas Jesus dá suporte para a gente suportar. Porque ele tem uma esperança maior.
É nessa esperança que a gente tem que viver. Amém, gente. Quem crê em mim, ainda que morra, Viverá. viverá. Queridos, obrigado por vocês terem vindo. Tá? Quando a produção decidiu esse assunto, a gente conversou muito. Será que vale? Será que não é invasivo? Será que não é dolorido demais? Mas a gente percebe que é uma maneira de honrar, de agradecer, de valorizar e de ajudar. Tá? Muito, muito obrigado. A gente quer registrar esse nosso momento. Vamos fazer nossa foto ali. A gente sempre guarda os nossos convidados. Pastor Odailson, me permita falar uma coisa Por favor, Genro. acho que o Brenner ficaria satisfeito se ele tivesse vivo e ouvir isso. Ele falava que ele não queria ir para o céu sozinho. Essa era uma frase típica dele. A princípio eu fiquei pensando, onde ele copiou isso? Eu nunca falei ela. Para copiar do pai, né? Então ele criou essa frase. E foi o que me deu forças para fazer o funeral. Meu amigo. Porque eu queria que nesse funeral Deus fosse exaltado e que o Brenner pudesse, de alguma forma, continuar cumprindo o seu papel. Como a Bíblia fala, que as suas obras, as obras dos justos, os seguirão. Então, eu tenho hoje, vou fazer 40 anos de ministério. Já preguei para muitos lugares, muitas pessoas, já em outros países, continentes diferentes. Tive um alcance, talvez, considerável. Mas no YouTube, no Ministério BSN, que a minha esposa desenvolve, nós temos mais de 500 mil de acessos. Ou seja, ele prega mais do que eu vou pregar durante a minha vida inteira. Isso para mim é confortador. Amigos, obrigado. Tá bom? A gente encerra o programa hoje um pouco diferente, né? Agradecendo você e pedindo que você, se você sentiu que isso aqui falou teu coração, a gente podia fazer chegar mais, porque vocês vieram se colocar à disposição de abrir, de rasgar o coração para você entender que você não está sozinho, não é só você que passa esse lago, esse lagar, esse vale, mas a gente segue, né? Segue. Então, obrigado pela tua presença, deixa o seu comentário, continue com a gente aqui no Inverso. Obrigado, produção, por esse programa e que Deus continue com vocês, né? Naquele conforto que só a esperança pode dar e na impaciência que a gente tem para o reencontro, que é a coisa mais importante. Tá bom? Obrigado pela tua presença aqui. A gente se encontra no próximo Inverso. Tchau, tchau.